Irmãos, nós hoje vamos trabalhar o tema geral da oração, tratando do seguinte assunto, um subtema, um tema menor, que é o da oração baseada em princípios. A oração baseada em princípios. Eu vou tomar o exemplo da vida do profeta Daniel e, com base nisso, nós vamos tratar sobre esse primeiro assunto, esse primeiro subtema, mas ele vai se desenrolar em mais outras duas exortações importantes sobre oração. Introdutoriamente, lembrando aqui juntos sobre Daniel, grande profeta da Bíblia, ele foi um dos grandes personagens da Bíblia, um dos grandes e exemplares personagens que nós encontramos na Sagrada Escritura. Nós sabemos o que a Bíblia nos diz sobre nós mesmos. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas é curioso na história de vida de Daniel que não é isso que a Bíblia enfatiza sobre ele. A Bíblia até descreve uma oração belíssima de Daniel no capítulo 9, ele reconhecendo o seu pecado, mas o que nos chama a atenção na vida e na história do profeta Daniel é que a Bíblia não o chama de pecador. Isso é interessante. Ou seja, nós sabemos que ele foi pecador, ele orou confessando os seus pecados a Deus e os pecados do povo, está no capítulo 9 do livro de Daniel, mas esses detalhes, eles são interessantes quando a gente pensa sobre as histórias da Bíblia, ou entendemos por que Deus nos revelou a sua vontade salvadora através de histórias na Bíblia. E no caso de Daniel, falando sobre a vida dele, a Bíblia nem menciona isso, você vai perceber quando lê o livro, é impressionante. E por que, de forma distinta, isso acontece na vida de Daniel? Eu sei que você lembra da história de Jó também, e você vai perceber que em toda aquela situação vivida, nós estimamos, quando estudamos o Antigo Testamento, que aquele período de sofrimento de Jó durou algo em torno de 6 meses, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, ou seja, em nenhum momento ele murmura diante de todo aquele sofrimento, e ele é ousado em suas assertivas diante de Deus, quando apresentava as suas orações, as suas súplicas, as suas queixas. Então, quando você olha para a história de Daniel, você percebe algo parecido assim, e a pergunta é: por que o Senhor nos revelou dessa maneira a história de vida deste profeta? Por quê? Porque, por vezes, nós temos a ideia de que o Senhor nos deu as histórias registradas no Antigo Testamento, principalmente para destacar os pecados desses homens e revelar para nós a necessidade que eles tinham de um Salvador. Bom, isso é verdade. A Escritura mostra, sem sombra de dúvida, que todos somos pecadores e precisamos de um Salvador. Precisávamos de uma salvação que pudesse vir através de um mediador, e nós conhecemos a história e sabemos que tudo isso aponta para Jesus Cristo. É verdade, é fato. Agora, existe um ponto específico, quando nós lemos essas histórias na Bíblia, que também é de grande valor, e o Senhor teve a intenção de registrar. Marquem, na verdade a gente nem foi para Daniel ainda, então não vou mandar você marcar nada ainda, mas abra comigo em Romanos 15, por favor. Nessa introdução aqui, antes da gente ler a parte específica que eu quero tratar sobre a vida de Daniel, vá comigo para Romanos 15 e veja que existe um propósito criado por Deus quando nos deixou histórias e exemplos de vida piedosa de servos de Deus no Antigo Testamento. Veja só que interessante, quando você pega Romanos 15, veja o versículo 4, apenas o versículo 4. Você tem aqui uma informação importante: pois tudo quanto outrora foi escrito, veja, tudo o que dantes foi escrito, o apóstolo está se referindo às escrituras de seu tempo, ao Antigo Testamento, tudo que foi escrito antes, foi escrito para o nosso ensino, olha só, a fim de que,
pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, os exemplos que nós temos na Bíblia, que foram escritos antes, eles foram projetados por Deus para, segundo o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, nos dar esperança e fé, a nós que seguimos os mesmos passos deles, de confiança em Deus, de dependência no Senhor, de esperança de salvação em um único Cristo. Então, estes homens se tornaram exemplos e estão registrados na Bíblia. Hebreus 11 vai falar muito bem sobre isso, de como devemos viver pela fé em obediência diante de Deus. E aí é onde entra a história de Daniel, e ela é maravilhosa. A Bíblia nos fala especificamente sobre Daniel com um propósito, o propósito de nos revelar como um homem justo permanece em uma cultura maligna em circunstâncias difíceis. Quando você lê o livro de Daniel, o grande destaque do livro é apresentar essa verdade. Como é que um jovem temente a Deus, Daniel e seus amigos foram para a Babilônia como escravos, como cativos, com algo em torno de 14 a 16 anos, 15 a 16 anos. Eles foram muito, mas muito jovens. E o livro fala especificamente sobre Daniel, nos mostrando como um homem justo. Ele foi para lá bem novinho, mas ele envelhece nessa situação, e ele permanece em uma cultura maligna, em circunstâncias difíceis, sendo ainda um homem temente a Deus. O livro de Daniel ainda revela como a soberania de Deus, ela usa um homem piedoso e trabalha em sua vida, a fim de que mesmo em uma cultura maligna, pagã, incrédula, ele possa dar toda a glória ao nome de Deus, toda a glória ao nome do Senhor. Então, Daniel, ele foi levado com milhares de outros jovens judeus para a Babilônia, quando o reino de Judá, o reino do sul, se tornou cativo. A Babilônia, hoje a localização precisa seria o Irã, o país chamado Irã, lá no Oriente. Então Daniel e outros jovens, eles foram selecionados de forma específica, porque eles formavam a realeza de Israel para trabalharem no reino de Nabucodonosor, que era o grande imperador da Babilônia, como chefes de estado. Eles eram de uma boa formação, eles tinham uma descendência ligada à realeza, e então o interesse de Nabucodonosor foi pegar esses jovens especificamente e trabalhar com eles para o serviço de seu reino. Então, o que é que acontece na história de Daniel? E vocês sabem muito bem, eu estou dando aqui apenas uma pincelada. Pela providência de Deus, em uma notável cadeia de circunstâncias que cooperaram para o bem de Daniel, a Escritura diz, em Romanos também, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele acabou sendo praticamente o assistente do rei Nabucodonosor. Ele foi um dos 3 governadores do Império Babilônico, ligados diretamente, um dos 3 governadores mais próximos, ligados ao grande rei Nabucodonosor. Por isso que você compreende aquela circunstância, quando os amigos de Daniel estão naquela grande cerimônia de inauguração da estátua do rei Nabucodonosor, e diante de todos aqueles sons dos instrumentos musicais, todos deveriam se curvar em adoração, e apenas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam. Vocês lembram a história? E a grande pergunta quando a gente lê o livro de Daniel é: e Daniel estava onde? Porque, será que Daniel se curvou ali? Não. A probabilidade grande, porque o livro não descreve em nenhum momento Daniel cometendo um pecado desse, é que sendo um desses 3 grandes líderes da Babilônia, nessa situação, ele não estava com seus 3 amigos, mas estava em uma missão externa. Ele estava além dos limites do reino do Império Babilônico, servindo a Nabucodonosor. Mas tudo isso aí faz parte da grande história de Daniel,
E o que eu queria destacar aqui para vocês é o aspecto mais importante do seu caráter elevado. Daniel era um homem de caráter, o seu caráter era elevadíssimo. Qual é o aspecto mais importante destacado na vida de Daniel quando nós lemos o seu livro? Sua vida de oração. Vocês querem um ponto crítico de destaque da personalidade, da postura de Daniel, da maneira como ele se conduziu, mesmo ainda sendo jovem, em uma cultura maligna, pagã, em circunstâncias difíceis, porque ele foi para lá escravo, sem qualquer vontade, a sua vida de oração. E por que é importante pensar sobre isso hoje, irmãos? Porque não vivemos mais em uma era marcada pela oração. Não vivemos em uma época em que famílias, igrejas, pastores, crianças, estudantes universitários gastam muito tempo orando. Essa é uma realidade. Quase não encontramos pregação ou ensino nas igrejas sobre oração. O resultado é que as nossas orações são curtas, são fracas e são superficiais. A maioria das vezes. Não é incomum você ouvir um homem já adulto, cristão, orando, parecendo uma criança. Orando como se ainda estivesse nos dias em que seu pai o ensinou a orar quando ele era pequeno. Essa é a geração que não tem ouvido falar sobre o assunto de maneira bíblica, refletido sobre ele e praticado uma vida de oração. E como eu já falei antes, irmãos, vocês devem lembrar, Satanás é o maior interessado em esfriar o ardor e o fervor espiritual no coração dos crentes hoje sobre oração, a respeito de uma vida de oração. Satanás sabe disso porque a oração é a maneira escolhida por Deus para realizar grande parte de sua obra na terra, e então ele fará praticamente tudo para que as igrejas não se reúnam para orar, para que não haja despertamento espiritual no tocante à oração. Ele vai fazer qualquer coisa para impedir que o povo de Deus ore, porque ele sabe que se o povo de Deus orar, Deus pode mudar tudo. De fato, em nosso tempo, Satanás tem obtido um grande sucesso. Ele não teria tanto sucesso se nós tivéssemos hoje mais crentes vivendo e orando assim como Daniel. E aí é onde eu quero chamar vocês para o capítulo 6 do livro dele. Vamos para lá. Eu vou tomar aqui o capítulo 6, versículos 1 a 23, onde você vai encontrar o relato da provação de Daniel na cova dos leões. É uma passagem famosa. Normalmente nós contamos para as nossas crianças, quando vamos falando das histórias da Bíblia, e é impressionante o que Deus fez na vida do profeta nessa circunstância aqui. Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 23. Eu vou ler esse trecho todo, ele é um pouco longo, mas porque ele vai nos ajudar a observar as exortações que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. A primeira delas é que quando nós estudamos a vida de Daniel, nós somos desafiados a fazer as nossas orações baseados em princípios. Depois, na sequência, nós vamos ver que também a vida de Daniel nos ensina a fazer orações peticionárias, ou seja, fazer orações com pedidos, pedir de fato a Deus as coisas. E a terceira consideração que nós vamos fazer mais adiante, se assim Deus nos permitir, e a vida de Daniel também nos ensina, sua vida de oração, é que nós devemos ser perseverantes em oração. Perseverantes em oração, ou seja, insistentes. Vamos lá, versículos de 1 a 23. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Notem aqui, Daniel já havia passado de líder de um império para o outro. Não era mais o império babilônico, mas o império medo-persa. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano.
Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. 3 exortações básicas aqui nós podemos tirar a respeito desta história maravilhosa e que revela esse aspecto crítico do caráter de Daniel, que era sua vida de oração. A primeira delas, como eu disse, é que Daniel nos ensina, através da sua vida de oração, o que é orar baseado em princípios. Ele nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos ousar, como cristãos, sermos um Daniéis em oração, baseadas, firmadas em princípios. Lembre-se, os colegas de Daniel, que eram altos
líderes políticos chamados de sátrapas, era um termo persa para esses homens. Eles tinham muita inveja dele. Eles queriam derrubá-lo de sua alta posição e, curiosamente, veja o que eles consideraram. Em seus hábitos de trabalho, eles não conseguiram encontrar nada que pudesse acusá-lo. Nenhum ponto que pudesse destacar e dizer assim: Daniel tem falhado aqui, vamos levar em específico esse assunto para o rei Dario, e assim a gente o derruba. Em outras palavras, eles não conseguiram fazer isso porque Daniel sabia trabalhar, fez o seu trabalho e muito bem. E isso aqui também é um exemplo para nós, irmãos, porque os cristãos, dentre todos os homens, devem ser os mais diligentes e fiéis no exercício de suas vocações, na execução de seu trabalho. É uma desonra ao nome de Jesus Cristo quando cristãos têm maus hábitos de trabalho. Veja que isso não acontecia na vida de Daniel. Ele era extremamente sábio, leal, diligente e providente. Ele trabalhava muito bem. Então, os seus colegas de trabalho não encontraram nessa área nada que pudesse ser usado para puxar o seu tapete, dar-lhe uma rasteira, derrubá-lo. E aí, o que foi que eles buscaram fazer? Só havia uma maneira. Veja novamente o versículo 5, por favor. Só existia uma forma de derrubar Daniel da sua posição. Eles pensaram assim: criar um cenário em que os seus princípios fossem conflitantes com a sua posição política. É o que eles tentam fazer. Daniel tinha uma merecida reputação de piedade, era um homem temente a Deus. E aí o que os homens disseram? Veja o versículo 5 mais uma vez: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles sabiam que a única maneira de derrubá-lo era colocar os seus princípios em conflito com a sua posição política. E aí eles vão estudar uma forma. Eles eram profundos conhecedores do sistema legal medo-persa, e eles vão fazer com que o rei Dario assine um decreto idólatra. Eles vão enaltecê-lo, e ele vai ficar preso a um decreto que assina e que, pelo código legal medo-persa, nem ele mesmo, sendo o imperador, poderia revogar. Ou seja, se alguém caísse nele, estava perdido, não poderia quebrá-lo. Veja o destaque aqui, irmãos, do versículo 5, a parte final: se não a procurarmos, ou seja, ocasião para acusá-lo, na lei do seu Deus. Muito se fala sobre reavivamento bíblico ainda hoje, e a gente pede a Deus e roga a Deus e ora por um reavivamento em nosso tempo, mas nunca a nossa geração experimentará um verdadeiro reavivamento se este não passar pela lei de Deus. O reavivamento que de fato necessitamos começa pela lei de Deus. Veja que o tempo, irmãos, que nós vivemos é fortemente contrário à lei de Deus entre os cristãos. Nós chamamos isso na teologia de antinomismo, da palavra lei, que vem no original grego nomos, ou seja, o antinomismo é a postura anti-lei, contrária à lei. Nós vivemos em uma geração antinomista. A lei de Deus é negligenciada, pervertida, menosprezada e caluniada. Os cristãos se apegam ao fato verdadeiro e real que a Bíblia ensina, de que nenhum homem é justificado pela lei, e isso é real, de fato, mas usam isso para desprezá-la, quando a Escritura diz que a lei de Deus, para o crente, ela é regra de vida. Jesus diz
No Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, depois, quando você voltar hoje, ou até amanhã, em suas meditações, leia cuidadosamente o Salmo 119, todo o Salmo 119, medite sobre ele. Considere, ao ler o Salmo 119, se estes cristãos hoje que dizem que nós não precisamos mais guardar a lei de Deus, são mais piedosos e espirituais do que Davi, o servo de Deus que escreveu, compôs o Salmo 119. A verdade é, meus irmãos, que a lei de Deus revela o caráter santo de Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. A lei não tem por objetivo nos salvar, nós sabemos, o que nos salva é a graça de Jesus. Mas a lei revela quem de fato nós somos e quem de fato Deus é. Ela mostra a nossa incapacidade de salvação e nós corremos para um Salvador, e depois de salvos, agora nós vivemos pela graça, confiados em seu Evangelho, segundo os padrões da sua lei. Não pode haver um cristão sem uma lei. Logo, atacar a lei de Deus é atacar a santidade de Deus. Atacar a lei de Deus é atacar a sua natureza. Atacar a lei de Deus é atacar o próprio Deus. E o Espírito Santo nos diz, o apóstolo Paulo aos Romanos, está lá no capítulo 8, nos é dado para que possamos obedecer à lei de Deus. Então, a posição antinomista, contrária à lei de Deus, é anticristã. Ela não pode ser cristã. Por isso não há verdadeiro reavivamento em nossos dias, porque se nós rejeitamos a lei, nós rejeitamos um de seus principais mandamentos. A lei de Deus manda que o seu povo ore. É um mandamento de Deus orar. Os amigos de Daniel sabiam disso. Os colegas de Daniel, que eram incrédulos, sabiam muito bem disso. Era um aspecto importante da vida daquele homem de Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem de oração. Agora, notem, a sua oração era baseada em princípios. Em outras palavras, Daniel, por ter princípios nos quais baseava a sua vida de oração, ele criou hábitos de oração. Hábitos de oração. É interessante pensar sobre isso aqui, irmãos, porque nós vivemos em uma geração que é bombardeada por uma noção muito romântica de que ser espiritual é ser espontâneo, é ser informal, é não ter hábitos, é não ter ordem, é ser desorganizado, é fazer tudo na base do improviso. Na igreja, isso traz uma influência negativa, porque diz mais ou menos assim: quem tem hábitos de oração, princípios que governam a sua vida de oração, são menos espirituais do que aqueles que são livres e espontâneos. Veja que normalmente igrejas são chamadas de frias porque são organizadas, decentes e reverentes, mas onde há muita gritaria e ninguém entende nada, ali há o Espírito do Senhor. A palavra de Deus nos diz, de fato, algo muito sério sobre isso. O mesmo Espírito que levou profetas a falar espontaneamente, também levou os mesmos profetas a ter hábitos de oração muito elevados e organizados. Vejam Daniel, por exemplo. O Espírito falou com ele. Vejam Daniel, o Espírito também o ensinou a ter uma vida organizada, disciplinada de oração. Hábitos e costumes, irmãos, na vida cristã, não são menos espirituais do que atitudes espontâneas. Essa
esse é um grande mal dos nossos dias. E aí, essa ideia, essa primeira exortação que eu trago hoje para a gente, para nós, sobre orar baseado em princípios, deve nos ajudar a entender a importância de termos diariamente um tempo reservado para orar. Como Daniel, todos os dias, para orar, para clamar a Deus. Faça uma lista de oração. Normalmente a nossa geração, porque romantiza a espontaneidade, diz, para que lista de oração? A gente não precisa disso. Mas a Bíblia vai dizer que não há nada de subespiritual em você ter uma lista de oração escrita, a menos que você tenha uma memória sobre-humana. Eu lembro que no tempo da pandemia, eu tentei exercitar a minha memória ao máximo para não perder o foco, e gastei muitas horas fazendo transmissões em frente a uma câmera, tentando levar a mensagem da palavra de Deus para vocês, naquela situação difícil, e muitos dos pedidos eu buscava guardar de memória, até que um dia minha memória não suportava mais, e eu cheguei a orar por alguém que já tinha morrido. Eu disse, chega, não pode ser assim. Você não tem memória sobre-humana. Você precisa ter uma lista de oração, você precisa anotar os pedidos de oração, você precisa seguir um padrão. Se você não tem, é hora de fazer. Porque você deve orar todos os dias. Talvez você não ore por todos os pedidos desta lista todos os dias, mas você precisa sim ter um caderno de oração, você precisa ter uma lista de oração. Se você não precisa disso, se você consegue se lembrar de cada pessoa que pede a você que ore por ela, por cada motivo de oração que se apresenta diante de você, então a grande suspeita é que a sua vida de oração tem sido muito pobre, insignificante. Cuidado com a velocidade da informação hoje que nós recebemos através das redes sociais. Às vezes nós podemos até nos comprometer a orar por alguém e não fazermos isso. E aí a espontaneidade qual é? Ela lá, né? A mãozinha. O presbiteriano não levanta nem a mão na igreja, né? A Bíblia manda, levanta a mão, cante ao Senhor, ore. Aí não levanta, mas no WhatsApp, pim, 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 e não ora. Não tem lista de oração. Pobre e insignificante se torna, infelizmente, a nossa vida de oração. Nossa memória, irmãos, não é boa o suficiente para que lembremos de tudo e de todos por quem o Senhor nos diz devemos orar. E a lista é grande, você sabe disso. Você deve orar pelo seu presidente da república, governador, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, ministros. Você deve orar por seus familiares, por seus amigos. Você deve orar pelo mundo, é o que a Bíblia diz. Como é que a gente pode fazer tudo isso sem uma vida organizada? É impossível, não tem como. E aí, olha só que coisa interessante. Uma dica importante para os pais na vida de Daniel. Capítulo 10, veja lá o finalzinho. O final do versículo. Diz que quando Daniel soube do decreto do rei Dario, ele não mudou a sua rotina. Os seus princípios, nos quais ele baseava a sua vida de oração, não estavam na mesa de negociação. Um decreto real, sob pena de morte, caso fosse descumprido. Foi o que Daniel fez, seguiu a sua rotina. Entrou em casa, abriu as suas janelas, como faziam os judeus quando não estavam em Jerusalém, para o lado da cidade santa, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Qual é o destaque aí no final? Como costumava fazer. Ele aprendeu a orar. Quem ensinou Daniel a orar? Seus pais.
Quem ensinou Daniel a cultivar uma rotina e uma vida de oração? Seus próprios pais. Nunca seremos, irmãos, homens, mulheres, jovens, crianças de oração, até que a oração se torne para nós um costume, um hábito. Se esperarmos para orar até as exigências do momento baterem em nossa porta, nunca nos tornaremos cristãos que oram. A oração é uma observância da palavra de Deus, ensinada, e como eu disse, é um mandamento de Deus para nós. Lembrem-se da vida do nosso Salvador. Ele orava nos horários habituais. Ele tinha um tempo para orar. Ele se isolava para orar. Ele tinha uma rotina de oração conhecida por todos os seus discípulos. Tudo isso porque é um princípio da vida cristã, a vida que é conduzida diante de Deus em oração. Todos os dias nós devemos orar e reconhecer a Deus como nosso Pai Todo-Poderoso, como nosso Pai Celestial. Todos os dias devemos glorificá-lo em adoração por meio da oração. Todos os dias devemos levar até Ele os nossos pedidos. Todos os dias devemos mostrar que confiamos inteiramente nele para viver neste mundo e não nos faltar a provisão, porque Ele é aquele que nos dá o pão de cada dia. De modo que, irmãos, passar dia após dia sem esse tipo de oração, e eu não me refiro aqui apenas àquela oração corrida, apressada, que por vezes fazemos, quando fazemos, é passar um dia sem qualquer comunhão com um Deus vivo, a quem devemos as nossas próprias vidas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero concluir aqui, dando um último destaque dessa primeira exortação, baseada na vida do profeta Daniel. Daniel, através da sua vida de oração, que era baseada em princípios muito, muito sólidos, muito firmes na lei de Deus, ele testemunhava da sua fé, vivenciando uma religião com janelas. Pegando a imagem aqui do versículo 10 do capítulo 6, Daniel, ele se recusou, diante do decreto do rei, a comprometer a sua rotina de oração, o seu costume de oração. Você precisa ter essa rotina. Quando ela começa, quando ela acontece? Naquele tempo que você tem livre no trabalho, nos estudos, no gabinete, quando você chega em casa, você precisa estabelecer uma rotina, você precisa fazer diariamente da oração, a sua principal atividade da agenda. Então, Daniel, notem, ele, porque tinha esse costume, se recusou a fazer concessões com respeito aos seus princípios. As preferências podem ser comprometidas, princípios não podem. Daniel sabia bem disso. Ele ouviu falar do decreto do rei. O decreto era claro: por 30 dias nenhuma oração poderia ser feita a qualquer pessoa ou Deus, exceto orações para o rei Dario. Olha só, os colegas pagãos de Daniel sabiam que Dario, o grande rei Medo-Persa, amava Daniel, mas eles foram no cerne da questão, tocaram na sua soberba e o fizeram assinar um decreto que prejudicaria um dos seus grandes líderes. E aí você vai observar o que Daniel não disse. Notem, quando a gente lê a Bíblia é bom observar esses destaques. Quando Daniel soube desse decreto, ele não disse assim: bem, eu vou tirar esses 30 dias de letra. O que é que eu posso fazer? Eu posso orar silenciosamente no meu coração.
Ninguém vai saber. Caladinho. Ninguém vai saber que eu estou orando. Uma oração no coração, Daniel poderia ter cogitado, é tão eficiente como uma oração em voz alta. Daniel não pensava assim. Os antigos costumavam dizer que Daniel era uma religião com janelas bem abertas para o mundo pagão de seu tempo. Ele abriu as janelas como de costume e orou ao Senhor. Aqui, irmãos, nós aprendemos como é impressionante em nossos dias a maneira tímida e envergonhada que tratamos a nossa vida cristã no tocante à oração. E nem chegamos a enfrentar uma cova de leões, viu? Por vezes nós estamos em um restaurante, em praça pública, num shopping center, enfim, num lugar público, e nós somos tímidos o suficiente para orar em voz alta. Veja, não é aquilo que Jesus condenou não, orar para aparecer. É você estar em uma mesa, sentado com a sua família ou com seus amigos, e você faz o que todo mundo faz, você está comendo e está bebendo ali, mas há uma diferença. Você está lá, imagine, jovens da igreja, vamos para o cinema. E aí antes do cinema tem aquele hamburgão lá com refrigerante, e tem um monte de jovens ao redor, muita gente ali, a meninada toda conversando, e eles param e dizem assim, vamos orar antes. E não é orar para ninguém ouvir não, mas as pessoas sabem que vocês estão orando, porque dá para ouvir que você está falando com alguém, que não é dentre os demais, mas é o Pai Celestial. Nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha por vezes de orar com um pecador, ou um amigo na calçada, que precisa de oração, ou com alguém ao lado, num assento em uma viagem longa, em que nós estamos conversando, e que começa a revelar as suas necessidades, as suas dificuldades. A grande verdade, irmãos, é que por vezes parece que a nossa geração tem de fato vergonha de declarar-se cristã, diante de todas as pressões. Por exemplo, vamos entender como os cristãos eles têm a capacidade de usar de situações para a promoção do Evangelho. Hoje, dia 8, considerado o Dia Internacional da Mulher, os cristãos podem pegar e falar e testemunhar quem criou homem e mulher, a diferença entre feminilidade e feminismo, enfim, e se posicionar com o que o mundo quer fazer. O mundo hoje quer dizer, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, e eu estou citando apenas aqui como um exemplo, que um travesti também é mulher. A homenagem vai para eles também. Mas aí é pirataria, né? Pirataria não é o real, não é a verdadeira realidade dos fatos. Se o dia da mulher, o destaque é que Deus fez a mulher a sua imagem e semelhança, mas por vezes nós temos vergonha de olharmos assim e dizer, não, isso não está certo. Se é o Dia Internacional da Mulher, comemora-se esse dia, parabeniza-se as mulheres e não homens que se travestem de forma horrível e tentam passar uma imagem de que são aquilo que não são, e é um traje para a beleza e a glória de Deus manifesta através de uma mulher ou da presença feminina. Então, irmãos, concluindo, parece que a nossa geração tem dificuldades de ser considerada religiosa. Eu me refiro aos crentes, mas a Bíblia diz que nós somos religiosos, nós somos o povo de Deus, nós confiamos em Deus por meio da oração, e quanto mais a nossa cultura cheia de incredulidade, de erro, de distorções do que Deus fez, souber disso, melhor. Quanto mais a nossa sociedade
souber que nós somos o povo de Deus e que confiamos nele ilimitadamente por meio da oração, melhor. Não oramos para que os homens nos vejam, como os fariseus fizeram no Novo Testamento, mas também, como cristãos, não podemos nos esconder para evitar ser vistos pelos homens e ao mesmo tempo consumidos pelos leões. O desafio para nós então é que sejamos ousados como Daniel e oremos baseados em princípios. Quais são os nossos princípios quando o assunto é uma vida de oração? São os que nós aprendemos com a vida de Daniel? São os que nós aprendemos com um exemplo maior que é o nosso Redentor? Ou nós temos vergonha disso? É hora de mudar e entender que se quisermos de fato experimentar grandes coisas em nosso meio e vencer para a glória de Deus, nós precisamos então mudar a forma como nós pensamos a nossa vida de oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, que está nos céus, somos confrontados nesta noite pelo ensino da Tua Palavra, percebendo como de maneira gloriosa o Senhor nos deu histórias, e o destaque delas para o nosso ensino e instrução é que também nós fôssemos perseverantes e imitássemos o exemplo de servos do passado que confiaram inteiramente no Senhor por meio da oração e cultivaram uma vida de oração baseada em princípios. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Daniel, o registro de sua história impressionante e de como este homem cultivou uma vida de devoção desde jovem e agora já mais maduro, diante de um novo rei, de um novo decreto, ele não negou o teu nome e não deixou de fazer aquilo que era um hábito para a sua vida comum como cristão. Todos os dias, 3 vezes, abria as janelas da sua casa e orava ao Senhor de toda a terra. Senhor, perdoa-nos quando, como cristãos, em um tempo não diferente dos dias de Daniel, de uma cultura pagã, diante de circunstâncias difíceis, nós acabamos adaptando os nossos princípios e negando quem de fato nós somos. Mas nós somos o teu povo, salvo pelo sangue de Jesus. O Senhor nos manda orar. A oração é importante para a nossa vida, revela a nossa dependência do Senhor, revela também o nosso reconhecimento de que o Senhor responde às súplicas dos seus servos e organizou tudo de maneira sábia na eternidade para que portas fossem abertas através da oração. Não podemos fazer isso, Senhor, com janelas fechadas. Não podemos fazer isso sentindo vergonha de orarmos em nossas reuniões, em nossas casas, em nossos trabalhos, onde o Senhor nos colocar e a oração for exigida. Não podemos deixar, ó Senhor, de desenvolver um hábito de oração, uma rotina de oração. Assim, Senhor, nós te pedimos, ajude-nos, despertando em nosso coração este desejo, sabendo que o Senhor nos manda orar, e que Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que o teu povo não te busque e ore. Assim, Senhor, suplicamos que nos ajudes e que estejas conosco, que haja um verdadeiro despertamento em nosso meio. Mais e mais irmãos desejando estar aqui aprendendo sobre este tema e orando também.
Aqui somos instruídos e ensinados para que a nossa vida e rotina, de tantas coisas que já temos para fazer, não sufoquem a principal de todas elas, que é a nossa devoção. E ela é marcada na vida cristã por uma vida de oração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.